Um problema no laboratório que produz a vacina da meningite causou a falta de abastecimento do medicamento em algumas unidades básicas de saúde pelo Brasil afora. No momento, as cidades aqui da região estão imunizando as crianças, mas o quadro de doses recebidas ainda não é o suficiente. Itajaí registrou esse ano 32 casos da doença, por exemplo. E é aí que surge o alerta, né? Quais são os prejuízos que a meningite pode causar? Além da vacina, tem alguma outra forma de prevenção? Para a gente entender melhor esse tema, hoje nós recebemos aqui a médica pediatra, a doutora Marcela. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Quando a gente fala de meningite, já acende realmente um alerta, porque é uma doença que assusta muito, né? Sim. A meningite, Bruna, na verdade, ela é uma inflamação, né, que é causada por uma infecção de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, na meninge, que é uma membrana que recobre toda a medula até o cérebro. Então, a meningite, ela é preocupante porque é uma doença potencialmente fatal. Então, as pessoas, crianças ou adultos, podem realmente morrer por conta da meningite e também deixar sequelas, como surdez, como lesões motoras, isso tudo sequelas pode... graves. Graves, sem dúvida. E aí, quando a gente fala em, por exemplo, na vacinação, né, que as doses estão reduzidas em todo o Brasil, isso também acaba gerando uma insegurança na população. Queria entender até que ponto que isso é preocupante, né, doutora? Certo. Então, você citou ali bem os números, né, que a gente tem agora de 2018. Então, aqui dos residentes de Itajaí, a gente tem 32 casos notificados, né, de residentes, mas com meningite. O que eu acho importante, eu acho legal a gente falar em números, porque fica mais fácil da gente entender. Desses 32 casos, 17 casos foram por meningite viral. Então, existem vários tipos de vírus que podem causar a meningite. E para esse tipo de meningite, não existe vacina. Porque assim como a gente pega um resfriado, né, coisas que são transmissíveis pelas gotículas, por contato, então prevenção seria higiene de mãos, né, higienizar utensílios, evitar aglomeração, isso tudo que a gente sempre ensina sobre gripe, sobre sarampo, a mesma coisa funciona para meningite viral. Então, nesses 17 pacientes que tiveram meningite viral, não teve nenhum óbito. Então, o que a gente tira disso? A meningite viral realmente é a que tem a característica mais benigna, então ela não dá nenhum tipo de sequela mais importante. Claro que quando qualquer paciente, né, seja criança ou adulto, que tenha febre alta, dor de cabeça, vômito, no caso das crianças, nos bebezinhos menores, então pode ter recusa das mamadas, uma alteração da moleirinha, né, ficar com a moleirinha um pouquinho mais acima, um bebê extremamente irritado, choroso, tem que ser levado ao pronto-socorro para fazer a identificação do quadro. Então, vai ser feito aquele testezinho de tirar o líquidozinho da espinha e ali a gente vai ter um diagnóstico. Então, chegou, é uma meningite viral, com certeza esse paciente tem que ficar internado no hospital para ser monitorizado, avaliar, né, como é que ele vai passar, mas não tem nenhuma medicação específica para ele, entendeu? Então, como não tem vacina, também não tem nenhum tratamento específico. Então, o que a gente faz? A gente só monitora, só fica de olho, dá ali o conforto para dor, diminui os vômitos, isso que a gente precisa fazer. Em média, dura quanto tempo isso? Geralmente fica internado em torno de umas 3 dias, 4 dias e já vai para casa. Então, nos casos de meningite viral, não tem necessidade de ir atrás dos contactantes. Então, os familiares, os bebezinhos da creche, não tem necessidade de receber remédio, não precisa fazer aquela desinfecção toda, porque é por vírus, então não tem uma comprovação de que isso vai diminuir o contágio ou não, entendeu? A diferença que a gente tem já nos outros casos são os casos das bactérias, né? Então, eram 32 casos, 17 foram virais, sem nenhuma morte, e 15 foram causados por bactérias. Desses 15, 4 realmente foram a óbito. A gente já teve 4 casos de morte em Itajaí esse ano por meningite. Muito mais complexo. É mais complexo porque existem várias bactérias que podem causar isso, então é importante, eu sempre gosto de frisar isso, porque a meningo C é a vacina que está em falta, né, na rede pública, mas a bactéria da pneumonia, que todo mundo acha que é da pneumonia só, que é o pneumococo, também pode causar meningite e foi uma das que levou a óbito. A tuberculose foi uma das que levou a óbito. Então, manter toda a carteirinha de vacina em dia é muito importante, porque existem existem outras bactérias que também se relacionam com a meningite e também podem levar a óbito. Tá. Esses casos todos foram em crianças, doutora? Não, tem crianças e adultos. Foram 4 casos notificados como óbitos, mas eles não divulgaram as idades, assim, mas foram adultos e crianças. Mas a vacina é só na infância? A vacina que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, a gente faz a meningo C. Então, assim, dentro das bactérias, a gente tem a Neisseria meningitidis, que é a bactéria mais perigosa, digamos assim. Então, para ela, existem 5 tipos de Neisseria que podem dar meningite na criança.
Então, quando o Ministério da Saúde fez a vacina, ele procurou fazer o que tinha mais tipo, que era meningo C. E aí a gente começou a distribuir nos postos de saúde para os bebezinhos de 3 meses, 5 meses, um reforço com 1 ano, e agora os adolescentes de 11 a 14 anos também têm direito a essa vacina. Então, isso foi muito bom. E é justamente o período ruim de ter essa falta do desabastecimento da vacina, é complicado porque é justo no inverno que a gente tem mais casos, então esse é o preocupante realmente. Então, tentar, o que a gente está orientando os pacientes é ir ao posto de saúde, se você estiver dentro dessa faixa etária, né, os bebezinhos levados pelo seu responsável e os adolescentes também, ir até o posto, tentar fazer a vacina, porque agora, o último comunicado, eles já estão abastecendo 70%, então talvez agora, nas próximas semanas, a gente comece a ter uma normalização nesse estoque, né? E se não conseguir, vale a pena procurar saber sobre as vacinas na rede particular também, porque existem outros tipos, né, da Neisseria, meningite, diz que na nossa do posto de saúde é o tipo C, mas existe o tipo A, o tipo W, o tipo Y, o tipo B, que são outros tipos de Neisseria que também podem causar meningite. E até o tipo W tem sido mais prevalente, em 2017 ele foi mais prevalente do que o tipo C. E agora até, por enquanto, de 2018 que a gente tem de casuística, também está ganhando, está 39% da W e 33% da C. Então, o que eu quero dizer é assim, a vacina C é super importante, não deixem de fazer, mas quem puder também fazer as outras para ficar protegido em relação a essa doença. Doutora, quais são os sintomas, então? Você falou ali do bebê, né, que ele pode ficar mais irritado. O que os pais têm que prestar atenção? Então, febre alta, né, é um sinal que a gente geralmente sempre tem que levar em consideração. Vômito. Alta é quanto, doutora? Alta acima de 38,5, 38,8, a gente já tem que considerar como uma febre que tem que achar um foco, digamos assim, né? Então, junto com uma febre alta, a gente ter vômito, a gente ter paciente que não tá, bebezinhos pequenininhos que recusam as mamadas. Então, a bebê mamava super bem, de repente não quis tomar nada de mamadeira, não está aceitando o peito da mãe. Então, alguma coisa diferente está acontecendo. Ou um bebê que é sempre bonzinho, está chorando, irritado, ou muito sonolento. Então, qualquer mudança de comportamento nesse bebezinho pode ser um sinal de alerta para a gente em relação à meningite, sem dúvida. Então, tem que ficar atento, né? Pai e mãe, caso surja algum sintoma, mas o ideal mesmo é que você faça a prevenção, né? Porque a gente está aí para isso, essa informação é muito importante. Isso, a gente sempre assim, fala muito sobre as vacinas, mas às vezes uma simples higienização das mãos, lavar bem os utensílios, evitar aglomeração. Abrir as janelas nos lugares, né? Evitar lugar escolas fechado. E tudo mais, porque às vezes, nos dias mais frios, mas assim, eu acho que tem outras maneiras também de reverter esse tipo de situação, né, isso doutora? Mesmo. Obrigada pela conversa, acho que o alerta é sempre muito válido, né? Com certeza. A gente reforçar, trazer essas informações, porque quando se trata de saúde e existe uma prevenção disponível, o nosso papel de fato é reforçar isso, né, doutora? Mesmo. Obrigada mais uma vez. Imagina.